Olá, eu sou o Sérgio aqui do canal Sérgio Júnior Auto e hoje nós vamos para o segundo vídeo da série Aprenda a Avaliar Seu Carro. É isso mesmo, tá querendo trocar de carro? Siga minhas dicas que você vai fazer um bom negócio. Tenho certeza que você seguindo essas dicas, você vai conseguir encontrar o carro ideal para você. Essa segunda série é sobre a parte de mecânica. O que você deve ver quando você vai avaliar um carro? Lembre-se, sempre leve no seu mecânico de confiança para ele analisar o carro. Se você não é especialista, leve para um especialista. Isso daqui são dicas para quê? Para você, vamos dizer assim, separar o trigo do joio. Para você não ter que ficar todo o carro que você vê, levar para o seu mecânico, você já vai dispensar aqueles que você vê que não estão bons e só vai levar o carro que realmente te interessar. É essa a minha intenção com esses vídeos. Você só não perder tempo, ficando levando vários carros, gastando com oficina mecânica, gastando com que algumas oficinas cobram para fazer essa avaliação, gastando com laudos. Então, escolhe só os melhores carros e leva para frente a sua negociação, ok? Então, vamos lá? Vem comigo. Vamos lá, mão na massa. Prepara para sujar a mão, tá bom? A primeira coisa, como esse carro aqui tá frio, eu vou primeiro ver a água dele, tá? Antes de ligar o carro. Por quê? Para não ter risco de você queimar sua mão. Até tem como ver a água com um motor quente, mas eu não aconselho por causa do risco de queimadura, tá? Então, se o carro tiver com motor frio, a primeira coisa que você faça é ver o líquido do arrefecimento. Depois, se caso ele estiver quente, você acabou de chegar com o carro com o motor quente, faça todo o restante primeiro, faça a vistoria completa do carro, deixe o motor por último, para deixar ele esfriar, tá bom? Então, aqui nesse caso aqui, esse é o líquido do arrefecimento, né? Aqui vamos... Você vai ver duas coisas aqui. Primeiro, o nível que ele está, tá? Sempre ele vai ter aqui o mínimo e o máximo. Ele tem que sempre estar entre esses dois, tá ok? Acima não pode estar, é um pouquinho perigoso, não pode ceder, e muito menos está abaixo, tá? Se tiver faltando aqui muito, significa que esse carro pode estar com algum problema aí de junta de cabeçote, problema na parte de cima do motor, que está fugindo a água. Outra coisa, como ele está frio, tá? Você pode colocar a mão, você pode ver aqui ele tá água, tá? Se ele tiver, quando você colocar a mão aqui, você sentir o dedo oleoso, como se fosse um óleo de cozinha, alguma coisa assim, é que ele está misturando o óleo à água, tá? Isso daqui também pode indicar um problema de cabeçote, tá? Pode ser na junta de cabeçote, pode ser um cabeçote empenado. Então, você sempre veja como está a textura dessa água. Lembre-se, faça isso frio, ok? Fechando aqui, lembre-se de fechar bem, tá? Na hora que você sair pode vazar água. Outra coisa que você precisa fazer é verificar o nível do óleo, tá? Vamos lá. Para o nível do óleo, também é ideal ver com o motor frio, tá? Depois com o motor quente, nós vamos utilizar a vareta do óleo também. Procura a vareta, geralmente ela é na cor amarela, tá? Ou laranja. Você vai primeiro limpar para tirar esse excesso, ok? E colocar de novo. Dá uma giradinha e volta. O nível do óleo, você vê que aqui ele tá no máximo, tudo ok. Se ele não aparecer aqui na vareta, ou tiver abaixo do mínimo, alguns tem mínimo e máximo, ele tá faltando óleo, tem que ver o porquê. Geralmente, os carros, eles gastam um pouquinho de óleo, em torno aí de 1 litro, mais ou menos, a cada 5.000 quilômetros, até 1 litro, principalmente carro com motor 3 cilindros. Então é bom verificar o porquê da falta. Se foi trocado recentemente ou rodou pouco, começa a ser um pouquinho preocupante, ok? Pessoal, aproveitando, como você já está vendo a parte de fora do carro, o carro ainda está desligado, verifique os pneus se tem gastos, principalmente irregulares, tá? Às vezes a parte de dentro mais comida do que a parte de fora, para ver se tem algum desalinhamento, às vezes pode ser até, dependendo, sinal de batida, ok?
verifique se os pneus têm bolha, tanto do lado de dentro, ok? Como do lado de fora. É sempre bom verificar na suspensão para ver se tem algum tipo de vazamento no amortecedor, na coifa, ok? Nos batentes, ver se tem algum tipo de vazamento. No próprio motor, eu deixei o motor aberto aqui, sempre veja se tem algum tipo de vazamento no motor, tá? Sempre você vai olhar abaixo dessa, de alguns carros não tem essa tampa, tá? Fica até mais fácil a visualização. Mas aqui já dá para ter uma ideia se o carro tem algum tipo de vazamento, tá? Se ele tiver algum tipo de vazamento, você vê um óleo escuro, é que realmente está com... Pode ser algum problema de junta de cabeçote, junta de tampa de válvula, que requer aí um conserto, ok? Vamos verificar aqui o pneu. Aqui, verifique. Faça isso nos 4 pneus, ok? E em toda a suspensão, tá? Veja a coifa, veja os amortecedores, vê se tem vazamento, tá? Você vai ver como se fosse um óleo no amortecedor. Faça isso na suspensão traseira, mesma coisa. Você pode dar uma verificada nos discos também de freio, para ver se eles estão frisados ou não. Aqui é o último pneu. Amortecedor. Então não tem nenhum vazamento. Pessoal, se prepare para se sujar, hein? Sempre olhe por baixo, escapamento, ver se tem algum vazamento tanto atrás quanto na frente. Principalmente se o carro for 4x4, ele vai ter o eixo cardan. Então verifique para ver se tem um vazamento no eixo cardan. Não é um caso desse, tá? Verifique também aqui na saída do óleo. Se você sentir que aqui ele está saindo, o dedo sai sujo, um pouquinho é normal por causa da queima, né, do combustível. Mas se ele sair, você passar a mão, ele sair com óleo meio oleoso, é que ele está queimando óleo, tá? Aí realmente é que o carro vai precisar, pode estar com algum problema aí na parte do motor e está queimando óleo. Aqui a parte de baixo sempre é bom verificar, ok? Ver se tem algum vazamento de óleo também. Aqui vê que tá limpinho. Pessoal, feito isso, nós vamos aí pro carro. O que eu queria que vocês verificassem, aqui eu vou ligar novamente, aqui as luzes do painel. Notem que acende algumas luzes quando você liga o carro. Essas luzes sempre tem que ligar, tá? Principalmente aqui, olha. Você tá vendo aqui a do airbag, tá? Luz do ABS aqui que acabou de apagar. Essas luzes, elas são obrigatórias, tá? E a luz da injeção também, e do óleo. Essas luzes toda vez que você ligar, só ligar a chave no contato, elas vão acender. A do airbag e do ABS é só leitura, elas apagam depois. Se caso não for ligar essas luzes, podem ter apagado essas luzes do painel por algum defeito, tá? Então verifique sempre se tem essa luz. Lógico, se o carro tiver ABS airbag, né? No caso, se o carro tiver ABS airbag, toda vez essa luz tem que ser acesa. Quando você liga o carro, essas luzes têm que se apagar, ok? Se continuar acesa, é algum defeito. Mas lembre-se, toda vez ela tem que acender. Por quê? As pessoas, quando tem às vezes alguma batida, às vezes algum defeito no airbag que fica caro para arrumar, eles apagam essa luz. Então, lembrando, sempre verifique se tem a luz do ABS e a luz do airbag, ok? Vamos lá. Ligando o carro, olha lá, vocês verificaram que apagou a luz do óleo e a luz da injeção, tá? Não pode ficar ligado, lembrando. Aqui nós temos uma luz amarelinha ali, que é a luz de uma lâmpada queimada, que depois nós vamos verificar
eu vou fazer um vídeo de como você verifica, o que você tem que verificar na parte interna do carro e a parte elétrica, tá? Mas vamos lá. Ligou, aqui no painel não está acusando nada, o carro está tudo ok, a não ser essa questão da lâmpada queimada. Primeira coisa que você deve fazer, verifique a direção. Você tem que girar a direção para os dois lados, tá? Nesse caso o carro é direção hidráulica, até o final. Se você sentir que tem principalmente se você fizer assim, esse movimento de vai e vem, esquerda e direita, você fizer esse movimento e você sentir que como se tivesse uma folga, quando você, bem no centro, ele tem uma folga para começar a fazer a força contra a sua mão, ele pode estar com uma folga nessa direção. Isso é um pouquinho caro para arrumar, tá? Principalmente se o carro for uma direção elétrica, ou mesmo até a hidráulica. No caso, você gira até o final, tá? E vê se tem algum barulho quando você gira. Se você sentir que faz um barulho, um ronco um pouco estranho, pode ser também ou a bomba do hidráulico da direção, ou um próprio problema na caixa de direção, tá? Tem que levar no mecânico e verificar. Então esse é um ponto. Eu vou adiantar um pouquinho. Sempre testa o ar-condicionado, ok? Liga o ar tanto no frio quanto no quente, tá? Às vezes você vai comprar o carro no calor, você está preocupado com apenas com o ar frio e esquece do ar quente. Ele tem que ser testado, porque senão quando você chegar lá na frente, no inverno, você vai ter uma surpresa infeliz. Então sempre verifique em todos os níveis, tá? Faça o teste em todos os níveis de velocidade, porque às vezes pode dar defeito neles, que eles funcionam só em um nível. Às vezes só no primeiro, nos outros não. Então você testa um, os outros não funcionam, tá? Então sempre verifique a temperatura e verifique o nível de velocidade do ar, para ver se está funcionando tudo ok, tá? No teste, sempre é bom dar uma acelerada no carro. Você sempre dá uma acelerada nele, não precisa acelerar muito, tá? Quando você soltar, você sentir um barulho metálico, como se fosse metal com metal batendo, fazendo um barulho um pouco contínuo dessa forma, pode ser o motor rajando, tá? Se ele voltar normal, do jeito que ele acelera, está tudo ok. Outra coisa, nessas aceleradas, quando você acelerar, dê uma olhada pelo retrovisor ou peça para alguém que estiver atrás, ver se sai uma fumaça, tá? Se sair uma fumaça branca, meio azulada, é queima de óleo. Então foge. Ou eu digo assim, tudo tem seu preço. Se você comprar o carro sabendo dos defeitos e comprar com preço, não tem problema, saiba só que você vai ter que arrumar. Então sempre é bom, até às vezes, quando você for fazer o test drive, que nós vamos mostrar mais para frente, pedir para alguém, se for possível, alguém ir atrás e verificar, que às vezes numa redução de marcha, alguma coisa, pode sair essa fumaça, tá? Se sair uma fumaça escura, pode ser gasolina adulterada, pode ser um problema na injeção que não está mandando direito, então não é tão preocupante. Vai ter que arrumar alguma coisinha, mas não é tão preocupante. Mas realmente se for uma fumaça branca ou azulada, ok? Depois nós temos que partir para a parte para ver como está a embreagem do carro, tá? Então você vai fazer o que? Aciona a embreagem, pode engatar a primeira marcha, tá? Nós vamos fazer isso com todas as marchas. Você vai fazer o que? Você vai soltar levemente, tá? Não deixa o carro morrer, só para ver se ele não está patinando. Às vezes, quando a embreagem está muito fraca, quando você faz isso, ela começa como se fosse o carro dando tração, mas não saindo, ok? Então faça esse teste para ver se está tudo ok. O carro você vai sentir que ele vai abaixar a traseira, ele vai levantar a frente e abaixar a traseira, porque ele está com o freio de mão puxado. Não esquece de deixar o freio de mão puxado, ok? Faça esse teste em todas as marchas, ok? Então lembrando, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e a ré.
Por que você vai fazer esse teste em todas? Para ver se as marchas estão entrando. Pode ser, se o carro tiver às vezes com a embreagem ruim, ela vai ser difícil de entrar. Você já consegue detectar que as marchas ficam difíceis na hora de entrar. Ela tem que entrar suave, ok? Outra coisa, se quando for colocar a marcha ele fizer um barulho muito forte, como se estivesse arranhando mesmo, pode ser daí um problema do câmbio também. Então isso aí você tem que se atentar a esse detalhe. E às vezes também pode ocorrer do câmbio ele estar solto aqui. Às vezes ele fica um pouquinho solto, na hora de engatar ele parece que não tem um encaixe certo. Pode ser apenas o trambulador. O trambulador é uma peça que fica aqui embaixo do câmbio, tá? O trambulador ele é de fácil troca, tá? Ele é fácil para trocar e não é caro. Então, dos males, o menor. Mas sempre daí é bom verificar com o seu mecânico, ok? Então, lembrando, faça o teste com todas as marchas. Verifique se não arranha, se está difícil de entrar e se o câmbio não está solto aqui, tá? Às vezes quando você liga na marcha lenta ele fica batendo assim, né? Então pode ser essa questão apenas do trambulador. Lembre-se de verificar bem isso. Depois eu vou ensinar vocês também, no vídeo do test drive, como testar a embreagem e o câmbio durante o test drive, tá? Que daí vocês realmente vão verificar se tem algum problema maior ou não. Pessoal, depois que você já fez aquela parte, que esse teste da parte interna, você vai voltar aqui para o motor, tá? Para ver o seguinte, é um detalhe que dá para você ver se o carro está queimando, como o pessoal diz, queimando o óleo, tá? Você vai tirar a vareta com o carro ligado, tá? Se aqui nesse buraco da vareta começar a sair uma fumaça, é porque o carro está queimando o óleo, provavelmente, como eu sempre, pode ser aquela parte de cima do motor. Então, com o carro ligado, tira a vareta, não tem risco nenhum, tá? Só toma cuidado que às vezes vai estar um pouquinho quente, mas aqui, geralmente aqui é plástico. Faça esse teste, veja se está saindo fumaça. Se não tiver, tudo ok, né? E verifique também aqui, na tampa do óleo, você vai fazer a mesma coisa, tá? Verificar se ele está jogando óleo ou saindo fumaça, tá? No caso aqui não está saindo nenhuma fumaça, o carro está ok. Se ele tivesse soltando fumaça para essa parte aqui de cima, provavelmente ele estaria aí queimando o óleo do motor. Pessoal, verificado todos esses itens, o carro, se tudo estiver ok, o carro passou, entre aspas, né, vamos colocar assim, no primeiro teste. Lembre-se, sempre leve no seu mecânico para confirmar. Mas, se vamos dizer assim, se nesse teste você viu que está saindo fumaça do motor, ou lá no escapamento lá atrás, ou ali na frente a hora que você ligou, se o carro está com pouca água no radiador, se o carro está com óleo baixo, são todos indícios que esse carro está com o motor ruim. Se faz aquele barulho, quando eu falei para você, acelera o carro, pode acelerar ali a 4, 5 mil RPM e solta. Alguns carros travam com 4 mil. Você não vai conseguir acelerar mais que 4 mil, é normal, tá? Acelera ali até 4 mil e solta. Nesse acelerar e soltar, quando voltar, se ele fizer um barulho ali, parece ferro batendo mesmo, bem rapidinho, tá. Sonoplastia não ficou boa, mas é mais ou menos isso. Faça esse teste e veja. Se tiver, é preocupante, ok? Então, lembrando, leve no seu mecânico, tá? Câmbio, isso aí é muito importante. No câmbio, o manual, a embreagem não é tão cara, tá? Mas o câmbio, você vai gastar aí na faixa de, dependendo do carro, mas em torno de R$1.000, aí 1.400 para poder arrumar um câmbio. A embreagem, você vai gastar aí de 400 até R$800. Lógico, dependendo muito do lugar que você esteja. Então, lembre-se, faça o teste. Outra coisa, direção hidráulica e ar-condicionado pode ser muito caro para arrumar. Então, sempre testa, tá? Sempre testa a direção e sempre testa o ar-condicionado, tanto no quente quanto no frio. Beleza? Uma última dica da parte mecânica sempre veja na parte da luz a injeção. Às vezes as pessoas falam, a luz a injeção é um bico sujo, até uma lâmpada queimada pode acender a luz a injeção. Dependendo do carro, sim, a luz a injeção, às vezes o carro não está falhando, você anda com ele, o carro está normal,
só que a luz de injeção está acesa. Pode ser várias coisas a luz de injeção. Realmente é complicado, você até se você levar no mecânico, às vezes é difícil, se ele passar o raster, aquele aparelho, às vezes consegue detectar, às vezes não. Pode ser um catalisador que é caro, tá? Pode ser realmente uma sujeira nos bicos injetores, pode ser vela, pode ser cabo de vela, tem uma infinidade de coisas que podem vir a ser tanto barata quanto mais cara. Um catalisador, por exemplo, dependendo do carro, custa R$ 1.500. Então, assim, verifique bem se tem essa luz acesa, se o carro está falhando. Às vezes não tem luz acesa, mas o carro está falhando. Faça aquele teste do painel que eu falei, veja se a luzinha está acesa, se a hora que você liga o contato, antes de ligar o carro, a hora que você liga o contato, se acende a luzinha, para ver se não foi apagada. Então sempre verifique esses detalhes, são pequenos detalhes que vão te ajudar a escolher o carro ideal. Abraço, se curtiu esse vídeo, dá um curtir aqui embaixo, passa para os seus amigos, compartilha, comenta. Eu vou deixar o link aqui também do primeiro vídeo, tá? Quem não assistiu da parte estrutural, vou deixar o link aqui embaixo. E também o link do meu e-book, de como fazer uma boa compra ao comprar seu carro, que vai ainda explicar um pouquinho melhor as formas de você negociar o seu carro quando você for comprar. Vai estar aqui embaixo. Grande abraço a todos.